texto da página 120, ele está falando sobre uma importante diferença que existe entre povo e país, certo? Entre povo e país. Ainda não, Lara, nós não corrigimos o caderno ainda não. Estou dando uma olhada no Google Sala de Aula, tá? As pessoas que estão mandando as atividades, eu tenho conferido lá, eu tenho dado uma olhada. E quando eu acho necessário, eu mando um retorno por lá mesmo, tá? Mando um retorno por lá mesmo. Então, quem é a nação brasileira? Nós vamos ver nesse texto aí uma diferença entre país e pessoas. Certo? Entre país e pessoas. É isso aí, Riquelme. João, página 120, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem algum comentário, vocês coloquem no chat aí. Se vocês quiserem fazer alguma participação, vocês colocam no chat aí, que aí eu abro, dou permissão para vocês abrirem o microfone e falarem. Tá ok? Então, primeiro, vamos ver o que é nação e o que é Estado-nação. Nós só vamos conseguir continuar caminhando nesse capítulo, nós só vamos conseguir observar e entender esse capítulo quando nós distinguirmos essas duas coisas. Porque quando você diz que é brasileiro, às vezes a gente fica pensando assim, eu sou brasileiro, então eu faço parte da nação brasileira. Eu sou brasileiro porque eu faço parte do Estado. Qual é o meu Estado? O que tem a ver Estado com Estado-nação? Vamos entender isso aí. A nação, ela tem a ver com o povo, certo? A nação, ela tem a ver com as pessoas que se reúnem em um determinado lugar e que compartilham da mesma cultura. Walter? Saia e volte para ver se dá certo, viu? Tá bom, Walter? Então, dá um pulinho fora aí, depois volto para ver se a internet melhora. Aqui também, de vez em quando, é capaz de dar uma travada, viu? Nas outras aulas travaram, é bem provável que a nossa aula trave. Por isso que você está vendo o professor meio amarrado, é justamente para ele não se mexer tanto, para a transferência não ser tão alta. Mas, de vez em quando, ele se mexe mais do que necessário. Mas, se você vê o professor muito parado, ele está fazendo o possível para a transmissão sair da melhor forma. Então, nação tem a ver com o povo, nação tem a ver com pessoas, nação tem a ver com um grupo de pessoas que se reúnem com interesses em comum e com a língua em comum, tá? Com a língua em comum. Então, nós somos um povo brasileiro. A nossa nação é uma nação brasileira. Apesar do que nós temos exemplos de outras nações dentro da nossa, certo? E a gente vai ver isso aqui já já. Mais à frente nós vemos isso aí. Tá bom? Então, a nossa nação é uma nação brasileira. E qual que é o nosso Estado-nação? O nosso Estado-nação é Brasil. Tá? Brasil. Então, para nós diferenciarmos isso aí. Estado-nação tem a ver com o território. Estado-nação tem a ver com divisão política. Estado-nação tem a ver com a parte física, certo? Então, o nosso Estado-nação é o Brasil. Do mesmo jeito, o italiano. Existe a nação italiana e existe o Estado-nação Itália. Existe a nação alemã e existe o Estado-nação Alemanha. Então, essa primeira página ela se propõe a mostrar essa diferença. Tá? A página 120, ela se propõe a mostrar a diferença de Estado para Estado-nação. Tá? E professor, existe a possibilidade de ter um Estado-nação sem uma nação? E existe a possibilidade de existir uma nação sem um Estado-nação? Tem a possibilidade de existir uma nação sem o Estado-nação. Inclusive, tem alguns exemplos aqui no livro, certo? Tem o exemplo dos curdos, que não fazem parte do nosso país, certo? Vou começar dos de fora. Tem o exemplo dos curdos, que é um povo que está ali entre a Espanha e a França, certo? Os Balcãs, na verdade, estão ali entre a Espanha e a França, certo? Que foram invadidos e perderam o seu Estado-nação, mas eles ainda continuam sendo um grupo de pessoas, ainda continuam sendo uma nação, mas não tem mais um lugar para ficar. Do mesmo jeito são os curdos. Os curdos, eles são uma nação. Existe a nação curda, certo? Só que eles são curdos da onde? Professor, curdos vêm de onde? Geralmente a gente pensa logo assim, né? Quem são os árabes? Os árabes são aqueles que vêm da Arábia, que vivem na Arábia Saudita.
Ah, os iraquianos são aqueles que vivem no Iraque. Ah, os portugueses são aqueles que vivem em Portugal. E os curdos, eles vivem aonde? De onde é esses curdos? Então, eles não têm um Estado-nação, mas eles são a nação, certo? Eles são a nação. Um outro exemplo disso são os palestinos. Os palestinos, eles não têm um Estado, não existe a Palestina, o país, certo? Não existe, certo? Então, outro exemplo disso são os ciganos. Os ciganos, eles são a nação cigana. Só que existe o país cigano? Não existe o país cigano. A nação cigana, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós temos algo muito, muito semelhante. Nós temos a nação indígena. Nós temos a nação indígena. Mas existe o país dos índios? Não existe o país dos índios. Até tinha, né? Só que os portugueses chegaram e tomaram de conta. Tá? A internet está dando uma travadazinha aí, né? Então, respira internet, tenha calma, respire. Isso. Respire aí alguns bytes. Então, agora sim. Os ciganos, eles são a nação e os indígenas são a nação. No nosso Brasil existe a nação indígena, mas não tem o país dos índios. Tá? Não tem. O Brasil realmente, o Brasil era o país dos índios. E era deles, por direito. Eles estavam aqui antes de nós. Só que os portugueses chegaram e tomaram. Aí hoje existe uma nação indígena. E por que existe essa nação indígena? Porque eles têm uma cultura, eles se identificam entre si, eles vivem unidos, eles têm uma língua em comum, então eles têm tudo aquilo que um povo precisa para ser uma nação. Só não tem a terra. E brigam tanto por um pedacinho de terra aqui no nosso Brasil, certo? Ou no Brasil deles, que nós tomamos de conta, né? Brasil deles que nós tomamos de conta. A melhor coisa a dizer é essa mesmo. Então, eles não têm a nação. Aqui a gente fica bem claro, né? Já se falou muito sobre nação, Estado-nação, a diferença já ficou muito bem estabelecida. Página 121. Página 121 diz assim, ó. É bastante complicado julgar a existência de uma única nação brasileira, dada a diversidade cultural que existe em nosso território. Do ponto de vista político, o Brasil é um Estado-nação, pois se constitui no conjunto formado pelo povo ou nação que vive sobre um território delimitado por fronteiras, que está vinculado a um poder central, o qual é eleito de forma democrática. Então, ele está mostrando aqui só uma visão política de como é um Estado-nação. Aquilo que eu falei para vocês, nação tem a ver com território, nação tem a ver com política, nação tem a ver com fronteiras, com poder, certo? Então, o Brasil, ele é, sim, um Estado-nação, tá bom? Mas fica difícil nós falarmos de uma única nação brasileira, né? Porque existem existem algumas nações dentro do Brasil. Não várias, mas existem algumas nações dentro do Brasil. E o texto continua dizendo assim, apesar de sermos juridicamente soberanos, não podemos dizer que a nação, no sentido do povo, é homogênea. Nós não temos uma nação homogênea. Principalmente o brasileiro. O brasileiro ele não é uma nação homogênea de jeito nenhum. Certo? Por quê? Porque tem brasileiro de tudo que é jeito. Nós não temos uma homogeneidade na aparência, como os orientais têm. Né? Tem países no Oriente, tem países orientais, cara, que não precisa nem nascer gêmeos na família. É tudo igual mesmo. Né? Nascer 7 meninos, tu teve 7 gêmeos. Não é 7 gêmeos, não. É porque é tudo igual mesmo. Nem mais gêmeos, não. Então, não precisa nem nascer gêmeos lá, não. Já são todos iguais. Então, eles têm uma homogeneidade na aparência. Certo? Homogeneidade na aparência. Fora domingo, quer entrar? Pode entrar, deixa. Tá isso. Então, o professor pode explicar novamente o que eu não entendi. Não entendeu o que, Pablo? A questão da homogeneidade ou a questão da nação e Estado-nação? Tu digita para mim aí a questão da homogeneidade, é? É isso? Então, a questão da homogeneidade é a seguinte. Quando a gente fala de homogeneidade, é algo comum, certo? É algo igual. Então, eu estava falando dos orientais. Vamos pensar na aparência dos orientais, certo? Os orientais, eles têm uma aparência homogênea.
eles são muito parecidos. Eu sei que tem algumas diferenças, certo? E todos têm diferenças, porque ninguém é igual, tá? Mas eles são muito parecidos. Então, existe uma homogeneidade na aparência, tá? Nos orientais também, nós vemos uma homogeneidade na cultura, certo? Eles valorizam demais a sua cultura. Eles valorizam demais ali, os seus costumes, certo? Tem algum microfone ligado? Quem está com o microfone ligado? Quem está com o telefone do seu Isaías? O microfone está ligado. Vamos lá. Então, vamos voltar. Certo? A gente estava falando da homogeneidade da cultura. Eles valorizam demais. Até mesmo, se você prestar atenção em vídeos, em documentários, você vê que eles praticamente se comportam da mesma forma. Eles praticamente agem da mesma forma, pensam. Então, ali, professor, quer dizer que o brasileiro não faz isso? Nós fazemos, sim. Nós temos uma certa similaridade nas coisas que nós pensamos, da maneira como nós agimos, certo? Nós compartilhamos de muitos sentimentos e muitos comportamentos, muitos pensamentos, muitos desejos iguais. Só que a homogeneidade mesmo nós não temos. Nem na aparência, né? Tem brasileiro louro, tem brasileiro negro, tem brasileiro branco, então tem brasileiro de tudo que é aparência. E também nos costumes. Você pega aí, você viaja com seu pai, com a sua mãe, você viaja aí com algum parente para um estado aqui, não precisa você ir muito longe, não. Você vai num estado próximo, às vezes dentro do seu próprio estado, você vê uma diferença marcante da cultura, né? Marcante dos costumes, até mesmo como se portar, como valores familiares, valores profissionais. Você vê isso dentro do próprio Brasil, em um estado vizinho. Você vê a diferença cultural, certo? Outra coisa que você vê também, muito marcante no nosso país, é a questão da língua. Apesar de nós falarmos a mesma língua, você vê a diferença no sotaque. E não é só sotaque, não. Se fosse só sotaque, tudo bem, mas às vezes até no próprio significado das palavras. No uso das palavras, no uso de determinadas palavras, você vê aí uma heterogeneidade. Então, o que o Brasil tem, na verdade, não é uma homogeneidade. Ele tem uma heterogeneidade, mas isso não é um agravante para mostrar que o Brasil não é uma nação. Nós continuamos sendo uma nação, certo? Nós somos uma nação porque não é somente isso que determina ser uma nação. Agora, nós não podemos afirmar que nós somos uma nação homogênea, mas nós continuamos sendo uma nação, com os nossos costumes, com a nossa língua, e apesar das diferenças, há um entendimento, certo? E há um desejo em comum. Há muitas coisas que são compartilhadas em comum entre os brasileiros que faz com que os brasileiros sejam uma nação, porque, na verdade, o Brasil não é uma nação. Hoje nós aprendemos que o Brasil não é uma nação, o Brasil ele é um Estado-nação. Nós somos a nação brasileira. Nós formamos a nação brasileira. Então, espero ter ficado claro aí. Deixa eu ver só o que a Raíssa digitou aqui. Não temos uma língua parecida, por isso são vários preconceitos. Então, linguística, comparar as gírias. Sim, como eu falava na língua, né? Até, Raíssa, eu acredito que isso não serve como desculpa para o preconceito, tá bom? Como você está falando aí, realmente esse preconceito, é fato que o preconceito existe, mas isso não é uma desculpa para o preconceito, porque, na verdade, não existe desculpa para preconceito, certo? A única coisa que existe para o preconceito é uma falta de conceito. A pessoa não entende, ela não sabe nem o que está falando, não sabe o que está fazendo e age de maneira preconceituosa, certo? Mas, realmente você vê diferenças de gírias, de significados. Às vezes, uma palavra que você usa no Nordeste, que lhe coloca em uma posição de destaque, ela pode lhe complicar em um outro estado, certo? Então, mas isso não faz com que você deixe de ser brasileiro. Tá bom? Vamos ver agora um pouco sobre os grupos formadores da população brasileira. Tá? Então, a frase que eu mais gosto de usar para mostrar
que nós, para definir os brasileiros, nós somos igualmente diferentes e somos diferentemente iguais. Certo? Então, existem muitas diferenças que nos fazem ser iguais. E existem muitas desigualdades que nos fazem ser diferentes. E assim é o brasileiro. Né? Esse é o brasileiro. Tá? Deixa eu ver aqui. Espera aí, Raíssa, que eu vou tentar resolver aqui a questão do microfone. E... Pronto, melhorou, não foi, Raíssa? Agora deu certo, tá? Então, vamos lá. Agora está mais fácil a questão do ruído, tá bom? Grupos formadores da população brasileira. Primeiro, nós temos que ver que nós não podemos falar de raças, certo? Não existe essa história de raça para o ser humano. O ser humano não tem raça. E tem raça são os animais, certo? Eu tenho 2 cachorrinhos aqui em casa, uma raça é piquinês e a outra raça é um pastor canadense. Então, eles têm raça, certo? Pessoas não têm raça. É totalmente contra a realidade. Nós dizemos assim, não, porque a raça dele é essa. Raça... Não. Seres humanos não têm raça. Seres humanos... então tem o quê? Seres humanos têm etnias, certo? A palavra correta de nós falarmos é etnias. E o que são etnias? Etnias são grupos definidos pela ordem e por traços culturais comuns, certo? Traços físicos, traços culturais, entre eles, isso aí forma uma etnia, tá bom? Então, jamais vamos usar essa palavra raças, se nós já usamos alguma vez, não vamos usar mais, porque não existe a raça branca, não existe a raça negra, não existe a raça indígena, não existe. O que existe são etnias, tá? A partir de agora, nós vamos usar a palavra etnias. E essas etnias são traços, e esses traços que formam essas etnias são traços comuns que podem incluir aspectos físicos, como cor da pele, tipo de cabelo, certo? Aparências físicas, mas essas não são as características mais importantes para definir a própria etnia, e sim o sentimento inseparável de reconhecer-se e ser reconhecido por iguais. Então, a coisa que mais determina uma etnia não é nem a cor, não é nem a altura, não é nem o tamanho. O que mais determina uma etnia é um sentimento que há entre as pessoas daquela etnia que faz com que eles se sintam iguais, certo? Se sintam iguais. Tem algo muito parecido com a etnia nos dias de hoje, que eu posso falar para vocês terem uma ideia e entra mais na realidade de vocês, que é o que as pessoas chamam de tribos, certo? Não sei se você já ouviu falar que a sociedade hoje, no meio social hoje, estão aparecendo tribos, certo? As tribos daqueles que gostam de jogar videogame, a tribo daqueles que gostam de desenho, como é o nome daqueles desenhos japoneses? Esqueci o nome agora, certo? De mangás, certo? A tribo daqueles que gostam de mangás, a tribo daqueles que gostam de surfar, animes também, a palavra é essa. A tribo que gosta daqueles que gostam de animes. Então, existem várias tribos. Provavelmente você faça parte de alguma tribo. A tribo daqueles que gostam de jogar videogame. Você gosta muito de jogar videogame? Ou a tribo daqueles que vivem nas redes sociais. As redes sociais hoje, também um exemplo disso, existem as comunidades. Elas são divididas em comunidades. Comunidades que gostam de jogos, comunidades que gostam de músicas, comunidades que gostam de filmes. Então, essas comunidades e essas tribos são, de certa forma, um exemplo de etnias. Eu estou usando as comunidades, estou usando os grupos e as tribos para exemplificar para você o que é uma etnia. Etnias são um grupo de pessoas que têm aparências comuns, que tem sentimento, que tem comportamentos comuns, que tem uma cultura em comum e que essas coisas em comum faz com que ele se sinta parte daquele grupo, certo? Parte daquele grupo. Daí, sim, se firma uma etnia. Por isso que nós temos, e um exemplo claro que nós temos disso, é a sociedade indígena, certo? Sociedade indígena, que lá na frente nós chamamos de nação indígena, certo? A etnia
Isso ali é uma etnia. Por quê? Porque eles têm aparências, porque eles têm comportamentos, porque eles têm uma cultura, porque eles têm um sentimento que faz com que cada um deles se sintam se sintam únicos, se sintam iguais entre eles, tá? Aí, pensando assim, três grandes grupos étnicos, três importantes grupos étnicos contribuíram para a formação da população brasileira, certo? O primeiro deles foi o indígena, primeiro não, estou falando primeiro assim, mas não em ordem cronológica, certo? Estou falando só aqui na ordem da apresentação. O indígena, o branco e o negro africano, certo? Então, três etnias distintas, tá bom? Distintas. Índio, negro e branco. Essas etnias, elas começaram a miscigenar-se entre si. O que é miscigenar-se, professor? Elas começaram a fazer cruzamentos entre si. Elas começaram a... Eu vou usar uma palavra aqui que é meio assim, mas para você entender. Começaram a se misturar, certo? Se misturar. Um índio casou com um branco casou com um negro, e o negro casou com o índio, e o filho daquele negro com o índio casou com o filho do branco que era com o índio. Então, eles começaram o nome disso é miscigenação, mistura de raças, tá bom? De uma hora para outra, você vê aí alguma questão, lá pela frente, aí vai ter a palavra miscigenação, aí você vai, miscigenação, o professor me falou, que é mistura de raças. Então, é isso aí, realmente é isso, miscigenação, mistura de raças. Eles começaram, de raças não, de etnias. Me perdoe. Mistura de etnias. Até porque no dicionário tem mistura de raças. Mas hoje nós aprendemos que, no caso dos seres humanos, porque também existe a miscigenação dos animais, né? Existe a miscigenação dos animais. As pessoas acabam misturando as raças dos animais para poder descobrir novas raças. Por isso que o dicionário tem como miscigenação de raças. Mas no nosso caso, para a nossa aula, esqueçam o que eu falei, miscigenação é uma mistura de etnias. Bom? Miscigenação, no caso dos seres humanos, é uma mistura de etnias. Aí, essas etnias, elas começaram a se miscigenar. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que surgiram os pardos. Os pardos. E o que são esses pardos? Pardos são o resultado dessa miscigenação, certo? Só que esses pardos, eles se dividem, tá? Eu estou sabendo do tempo, tá bom? Estou sabendo aqui do tempo. Faltam 10 minutos, a gente tem um tempo tranquilo para a nossa aula. Nós ainda vamos ter considerações finais de vocês, tá? Então, o tempo está sendo muito bem administrado, tá? Então, 10 minutinhos é o suficiente para nós terminarmos fazendo as nossas considerações finais. Depois que houve a miscigenação entre indígena, branco e negro, surgiram os pardos. Pardos não é uma etnia. Eu sou pardo. Não, você não é pardo. Pardo não é uma etnia. Mas o IBGE conta com essa história de pardo. Inclusive, até eles estão organizando isso aí, né? Nesse censo que ia acontecer esse ano, que não aconteceu por causa da pandemia, já não tem mais, já não viria mais o pardo como opção, tá? Porque pardo não é uma etnia. Etnia é o negro, etnia é o índio, etnia é o branco. Pardo não é etnia. Pardo é o resultado da miscigenação entre essas etnias. E o pardo, ele tem uma divisão, certo? Quer dizer que se o negro se casar com o indígena, vai gerar um pardo. E se o indígena casar com o branco, vai gerar um pardo. Não, o pardo, ele se divide. Nós vamos ver agora, certo? Nós vamos ver agora. O que acontece, ó? Vamos ver. Convém lembrar que o termo pardo refere-se à ausência de cor definida. O termo pardo quer dizer, você é pardo, você não tem algo definido, certo? Foi miscigenado. Que é o caso do mulato. O mulato, ele é o quê? O mulato, ele é resultado da miscigenação da etnia branca com uma etnia com negro, do branco com negro. Então, o branco, cruzamento, ninguém faz cruzamento entre pessoas, certo? Tem pessoas, inclusive tem até livros que falam cruzamento. Cruza o branco com o negro, dá um mulato. Cruzar, esse negócio de cruzamento é um termo assim muito pobre para falar de nós, certo? Para falar das nossas pessoas. Então, a palavra certa é miscigenou, certo? Um branco miscigenou com o negro, as duas etnias
se miscigenaram e geraram o mulato. Então, mulato é o resultado da miscigenação entre branco e negro. Primeiro é mulato. Segundo é caboclo ou então mameluco. Esses dois não é só um. São dois nomes para um só. Caboclo ou mameluco. É o resultado da miscigenação entre o branco e o indígena. Então, um rapazinho branco andou lá na tribo indígena, conheceu a indiazinha, gostou dela, um gostou do outro, os dois se casaram, viveram felizes para sempre, tiveram muitos filhos, e esses muitos filhos são o quê? São caboclos ou mamelucos. Tá bom? O terceiro é o cafuso. O cafuso é a miscigenação entre o indígena, entre a etnia indígena e a etnia negra, certo? Dos negros, tá bom? Então, o índiozinho estava andando ali, viu o escravo fugiu, a índiazinha escondeu o escravo lá na oca, eles foram se conhecendo, se relacionaram, criaram um relacionamento afetivo, casaram-se, e aí os seus filhinhos são cafusos, tá bom? Seus filhinhos são cafusos. Mas, professor, e eu? Eu sou o quê? Certo? Aí eu digo para você, essa miscigenação, ela já vem acontecendo há anos. Essa miscigenação, hoje, às vezes, você até consegue identificar, certo? Essa miscigenação, ela acontece há muitos anos e ela já misturou tanto, certo? Já misturou tanto que, às vezes, nós temos dificuldade de identificar a nossa etnia, certo? A nossa etnia. Por isso, o pardo. Certo? Por isso, pardo. Então, geralmente, nós separamos as etnias, na prática, nós separamos as etnias assim, ó, branco, negro e pardo. Certo? Ah, professor, onde é que entram os louros aí? As louras entram onde? Né? Entra na etnia dos brancos. Certo? Então, brancos, certo? Negros e pardos. Geralmente nós dividimos isso. Só que o pardo, ele não existe pardo. O que existe é mameluco, caboclo e cafuso. Agora, qual eu sou? Se você me perguntar, eu não sei. Certo? Eu não sei. Se tivesse alguma coisa aí com nome redondo, ou alguma coisa com nome circular, eu poderia me colocar nesse meio aí. Mas, como não tem, então eu não sei. Provavelmente você também não sabe. Mas hoje em dia, existem pessoas que sabem. Certo? Porque os seus avós foram índios. Seus avós foram índios. E aí os seus pais, a sua mãe veio de índios e o seu pai é branco. Aí, índio com branco é o quê? Deixa eu ver aqui. Indígena com branco. É mameluco, caboclo. Talvez eu seja... Talvez, até que você diga talvez, porque você provavelmente não tem nem como ter certeza, porque você não sabe os cruzamentos que aconteceram na tribo indígena dos seus avós. Para você ver como é complicado perceber isso aí. Mas, na verdade, nós não estamos aqui para definir a nossa etnia. Nós estamos aqui para aprender e para entender como essa etnia, como começou a acontecer essa formação. Como essa formação teve início, tá bom? Então, ela iniciou com 3 etnias, indígenas, brancos e negros, e os cruzamentos geraram mulato, maluco é eu, né? Mulato, caboclo e cafuso, certo? Agora, na página 122, tem um quadro mostrando isso que nós conversamos agora, certo? O quadro está mostrando aí, ó, começou indígenas, brancos e negros, certo? Professor, mas no quadro tem o amarelo. Nós não falamos do amarelo, certo? Porque nós estamos falando de Brasil, tá bom? Por isso que o amarelo não entrou aí, tá? Então, lá na frente, o amarelo vem, certo? E aí, acontece o quê? Acontece que os indígenas, os brancos e os negros geraram os mestiços, certo? Os mestiços é o mulato, os mestiços é o caboclo, o cafuso, e aí o amarelo vem, e o amarelo gera com os mestiços o Ainocô, certo? Mas fixe e registre, certo? Principalmente indígenas, brancos e negros, mulato, caboclo e cafuso, que vieram da miscigenação das 3 primeiras etnias. Tá bom?
Agora nós temos 3 minutos e eu queria abrir para perguntas, para questionamentos, para observações, alguma coisa que você anotou, alguma coisa que você observou, algum acréscimo que você quer fazer à aula. Nós temos 3 minutos para isso. Nosso conteúdo está apresentado, nós temos 3 minutos. Professor, tem umas correções para fazer? Tem. Na próxima aula nós vamos fazer as correções, tá bom? Mas agora chegou a hora de vocês falarem um pouquinho, tá? Vocês ficam quietinhos aí, caladinhos, feito anjos, mas anjo às vezes fala. Lembra que o anjo falou com Maria? Então o anjo também fala. Vamos lá, meus anjos. Falem aí alguma coisa. Deixa eu fazer o seguinte, nós temos 26 pessoas presentes e nós temos um número de... tá faltando gente, né? Tá faltando gente. Vamos fazer isso. Quem tá faltando? Escreve para mim aí quem tá faltando. Pois não é. Tá certo, Alan. Tá faltando gente mesmo. Certo? Como a gente não vai saber exatamente quem está faltando, coloca teu número no chat, certo? Faz só assim, coloca teu número e dá enter. Coloca o número e dá enter, coloca o número e dá enter. E me envia só o teu número. Me envia o teu número. Se você não souber o seu número, você me envia o seu nome. Mas me envia aí o seu número, que aí, quando terminar a aula, eu vou lá no chat que está salvo e faço o registro da sua presença, tá? Você me envia aí o seu número. E eu queria algum comentário. Alguém aí que quisesse fazer algum comentário sobre a aula, alguém que quisesse falar. Eu sei que faltou um minuto, mas fala aí alguma coisa que vocês acharam, alguma coisa que vocês querem acrescentar, algum anexo de vocês à aula. Às vezes o comentário de vocês fecha a aula de maneira exemplar. Certas vezes, um comentário que você faz é a cereja da aula. Né? E aí o professor não colocou a cereja, agora eu deixo você encarregado de colocar essa cereja. Tá certo? Mas eu espero que vocês tenham entendido, apesar do pouco tempo, apesar da fala muito rápida, da pouca participação de vocês, eu peço que vocês entendam a pouca participação, até porque a gente tem que passar o conteúdo, nós precisamos entender, precisamos explicar. Eu espero que vocês tenham entendido ao final dessa aula. Certo? Ao final dessa aula, vocês já sabem identificar o que é uma nação, o que é uma nação-estado, você já sabe identificar isso. Ao final dessa aula, você já consegue identificar das coisas mais importantes. Ao final dessa aula, você já sabe que não existe raça entre os seres humanos, certo? E outras coisas mais. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde. Até outro dia. Até outra hora. Tá bom? Já chegamos ao final da nossa aula. Vou interromper aqui a nossa gravação. E